Olá, amado no Senhor. É bem-vindo a mais um estudo da Palavra do Senhor, um estudo da Bíblia. Estaremos em alguns minutos meditando na Palavra do Senhor para podermos aprender um pouco mais sobre a esperança que conforta os nossos corações para a honra e glória do nosso Deus. Por isso eu quero lhe convidar para uma breve oração antes que comecemos a meditar na Palavra do Senhor. Louvado, Senhor eterno, seja teu nome, porque a tua misericórdia dura eternamente. Lhe convidamos, Senhor, a possuir o nosso ser e a nos fazer compreender a sua palavra no ato em que estaremos meditando. Aceita, ó Deus, a nossa oração, guia os nossos pensamentos e as nossas palavras para a honra e glória do teu nome. Em Jesus, o nosso eterno Salvador, nós oramos. Amém. Amado, o nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus de amor, é um Deus de alegria, é um Deus de segurança, é um Deus que traz sossego e conforto ao coração. E é deste Deus que nós queremos falar nesta noite, nesta meditação. É deste Deus que nós queremos transmiti-lo a ti, à sua família, aos seus amigos, aos seus vizinhos. É deste Deus que um dia decidiu dar a sua vida para nos resgatar do pecado, que nós estaremos falando sobre ele. Quero convidar você a folhear a sua Bíblia até ao livro de João capítulo 3, versos 16. É o texto que estaremos meditando durante alguns minutos. Diz assim a palavra do Senhor: Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sublinha: porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, ao meditar no texto de João capítulo 3, versos 16, vais fazer substituições de algumas palavras. Onde estiver mundo, vais colocar o teu nome. Ou seja, eu colocarei o meu, porque Deus amou o Martins de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que se eu, Martins, cresce nele, não perdesse a vida, mas tivesse a vida eterna. Vais fazer substituição todas as vezes que você pensar em meditar no texto de maior crise. Nós estaremos falando em alguns minutos da pior crise. Qual foi a pior crise que Cristo enfrentou? A pior crise que Cristo enfrentou, segundo a Bíblia, segundo os textos que estaremos usando para a nossa meditação, é de suportar a dor, suportar o mal, carregar a cruz, mesmo não merecendo, por causa dos nossos erros. Por isso é que Cristo Jesus é a única solução para os nossos problemas. Cristo Jesus é a única saída para o mal. E é este Jesus que nós queremos partilhar contigo. Diz Paulo em Romanos capítulo 5, versos 12, porque por um homem veio o pecado no mundo, e a morte, e por um homem também veio a graça. Ou seja, por causa do pecado que Adão cometeu, que era o pecado original, o primeiro homem a ser criado por Deus, desobedeceu à voz e orientação de Deus, entrou o pecado do mundo, a terra ficou contaminada e desfigurada por causa da desobediência de Adão. E por causa disso, Cristo, o Cordeiro Eterno, que morreu desde a fundação do século, segundo no Evangelho de João, capítulo 1, versos 29, és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo antes mesmo que ele fosse criado. Então, este Jesus veio para substituir e rever o erro o pecado que Adão havia cometido desde o princípio. Neste instante, nós queremos dizer a você que a graça de Cristo Jesus não traz simplesmente salvação. A graça também transporta um outro lado, que é a transformação. Ou seja, a graça não simplesmente te faz crer que Jesus é o Salvador. A graça também fará você ser uma nova criatura, ser uma nova pessoa. Alguém que vai confiar mais em Deus do que nas coisas materiais. Alguém que mesmo sofrendo e vivendo problemas, estará suportando todas as crises. Cristo foi o primeiro ser a suportar uma crise por nossa causa. Cristo foi o primeiro ser a suportar um problema para nos defender. Cristo foi o primeiro a decidir sofrer por nós sem mesmo nos merecermos.
Talvez estamos falando para um irmão, para um amigo, para um vizinho, para um ouvinte, que acha que na vida já não há solução para nada, que acha que já passou por tantos problemas, tantas dificuldades e nunca encontrou esperança nem solução para os seus problemas. Amado, podes crer que Paulo em Romanos capítulo 6 nos diz que a graça não deixa permanecer em nós o pecado. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A graça não deixa permanecer em nós o pecado. Ou seja, Cristo quando possui o nosso ser, Cristo quando possui o coração, Cristo possui de forma completa. Em nenhum momento Cristo operou um milagre em metade. Eu tenho dito que, será que você já viu um cego no passado que Cristo curou um olho e ficou um outro? Não. Viste um cadeirante que Cristo curou um pé ou uma perna e ficou simplesmente coxo? Não. Todos os milagres que Cristo fez foram completos. Logo, a transformação milagrosa da graça também é completa. A morte de Cristo no Calvário também é completa. Mesmo não merecendo, mesmo não tendo direito de receber esta graça, ainda assim, ela está aberta para todos aqueles que creem e confiam em Deus. Tenha esperança em Deus. Confie em Jesus. O período mais difícil da vida em que vivemos, neste período de pandemia, desde o ano passado, famílias estão entrando em grandes crises. Pais perdendo o emprego, filhos perdendo os pais, irmãos, amigos, por causa da contaminação deste vírus. Mas podes crer, amado, Cristo Jesus um dia verteu o sangue para poder ser o melhor antídoto para todo e qualquer vírus que Satanás puder criar para trazer problema à sua vida. Olhe simplesmente na cruz, confia em Deus, apresente o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, disse Paulo em Romanos capítulo 12, verso 1. E você verá que aquele Deus, aquele Jesus, trará tanta esperança para a tua vida, e quando ver desesperança na sua vida, o Senhor trará esperança para outros também. Por isso é que o Senhor diz, vá, se tu uma bênção. Ou seja, o chamado de Deus é acompanhado de transformação. O chamado de Deus é acompanhado de bênção. Quando Deus chama-nos, Deus traz consigo a sua bênção. Quando nós aceitamos o chamado e a transformação da bênção do caráter de Deus, Deus também transmite esta bênção e transformação para aquele que não crê nele. Ou seja, o meu caráter, o meu testemunho falará mais alto do que todas as palavras que eu vier falar, se eu for fiel a Deus. E o meu brilho é celeste que Cristo trazer por intermédio do Espírito Santo no meu ser, transformará a vida de outras pessoas. Ali eu e você estaremos sendo uma bênção para outrem. Disse Ellen White no livro Eventos Finais, na página 56. Situar ao querido amigo que Ellen White é uma escritora americana que escreveu muitas coisas sobre esperança. Escreveu muitas coisas sobre conforto de coração. E ela diz na página 56 do livro Eventos Finais que a única esperança, a nossa única salvaguarda, a nossa única saída é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça. Ou seja, se Jesus possui o nosso ser, Ele não dá espaço para Satanás. Por isso é que em Apocalipse 3,19 ele diz, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, aceitar abrir a porta, eu entrarei. E quando Cristo entra, não é você quem gasta o dinheiro, não é você quem gasta a comida, não é você quem faz a festa. Cristo vem para a tua e a minha vida e Ele traz o banquete. Ou seja, ao aceitarmos Jesus como Salvador, Jesus traz tudo. Traz vida, traz paz, traz amor, traz perdão, traz conforto, traz alegria e também traz salvação. Por isso, meu amado, a pior crise que você está enfrentando, Cristo um dia já enfrentou uma pior do que a que você está enfrentando. Confia neste Deus. Crê que Ele é o único e eterno Salvador que pode salvar a sua vida. Por isso é que João, em 1 de João 2, versos 4, diz, olha, se eu amo a Deus, se eu digo que creio em Jesus, eu preciso viver como Ele viveu. Ou seja, em outras palavras, João está a dizer assim para nós, aquele que ama a Deus e não vive o que diz, não vive o que fala, está sendo um mentiroso. E ao ser mentiroso, você está a fazer de Deus um mentiroso. Porque se eu sou seguidor de Cristo, ter práticas contra a vontade de Deus, não acreditar que Cristo é a solução para os meus problemas, eu estou sendo um mentiroso. E ao ser um mentiroso, estou fazendo de Deus um mentiroso. Porque foi o Senhor que disse, se você me ama, você deve guardar os meus mandamentos. E guardar os mandamentos de Deus é crer
que Ele é o Cristo, é crer que Ele é o único que precisa ser adorado. Por isso, meu amado, não importa o problema que você esteja passando, não pode ser a pandemia do Covid-19 que vai te fazer perder a fé. Não pode ser a crise que o mundo está a passar que vai te fazer deixar de confiar em Deus. Ser fiel até a morte, disse João em Apocalipse 2, versos 10, e Deus te dará a coroa da vida. Quer que o Senhor te ofereça essa coroa? Confie simplesmente nele. Acredita que o texto dos textos, João 3,16, o texto de magnitude que nos diz que, olha, se não fosse este Jesus, o Rei Eterno, que morreu para nos salvar, nós, ali sim, não teríamos nunca nenhuma esperança de vida. Mas ele diz, depois de ressuscitar Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, passa da morte para a vida. Ou seja, em outras palavras, Jesus estava dizendo que o santo é imortal. Quem crê em Jesus é imortal. Ou seja, imortal é alguém que não morre. Não estamos dizendo que hoje nós não morreremos, mas estamos dizendo que se nós morreremos hoje, nesta vida física de pecado, aquela vida espiritual de confiança que temos em Deus trará uma nova oportunidade de esperança que vai vencer com todos os problemas que estamos passando nesses momentos difíceis da vida. Por isso, Cristo quer trazer paz para o teu coração. Cristo quer trazer paz para a sua casa. Cristo quer trazer paz para a sua família. Talvez estamos falando para uma mãe que perdeu a filha que tanto amava e era sua única filha. Se lembra que Deus também perdeu o seu único filho amado para nos salvar. Salvar você e a filha que você perdeu. Talvez estamos falando para uma mulher que foi abandonada pelo marido com os filhos e nesse momento de pandemia ela não tem como sustentar os seus filhos. Mas podes crer, o nosso Senhor disse para nós em Jeremias capítulo 49, versos 49, versos 15, que pode uma mãe abandonar os seus filhos, mas Deus nunca nos abandonará. Você pode ser abandonado pelo esposo, pode ser abandonado pelo pai, pode ser abandonado pelos irmãos, pode ser abandonado pelos amigos, mas creia, amado, que você nunca será abandonado por Jesus, nunca será abandonado pelo Espírito Santo, nunca será abandonado por Deus o Pai, porque os três seres da divindade estão trabalhando para ver o homem se salvando e viver um dia em paz naquela terra que o Senhor, antes de subir, prometeu dar para todos que forem fiéis a Ele. Por isso eu quero convidar você, amado, a chegar mais próximo e dizer: Deus convida você para que de hoje e todo sempre sejamos membros fiéis do corpo de Cristo. Se você não é membro de nenhuma igreja, eu quero lhe pedir que pelo menos seja amigo de oração, amigo da palavra de Deus, amigo da meditação. Porque ninguém na terra estará isento de pecado se não for amigo de oração. Ou seja, ninguém poderá conseguir vencer os seus problemas se não for amigo de oração. Se você não é amigo de oração, você terá muitos problemas e os teus problemas nunca serão selecionados segundo a vontade de Deus. Você pode pensar que você resolveu o problema, mas você resolve segundo a carne, não segundo o Espírito. E o Senhor quer lhe ensinar a partir de hoje a passar a resolver os problemas segundo o Espírito. O mundo diz que a nossa esperança é a última coisa a morrer, mas eu lhe digo hoje, segundo a luz da Bíblia, a esperança de quem crê em Cristo não morre, porque Jesus é a nossa esperança. E é esta esperança, Jesus, que quer confortar o teu coração. Por isso, meu amado, deixa simplesmente Deus transformar a sua vida. Deixa Jesus falar ao teu coração. E quando Jesus possuir o teu ser, Ele trará bênçãos para você e todo mundo que te rodeia será contagiado com a transformação da glória que Cristo fará em tua vida. Por isso, confia em Deus. Acredita que Ele é a única solução para os nossos problemas. Eu confiei em Deus e Deus transformou a minha vida. Eu confiei em Deus, Deus mudou o meu coração. Eu confiei em Deus e Deus me fez ser um novo ser. E o Senhor também pode fazer isso contigo. Muitos creram em Deus. Paulo era um perseguidor e assassino, creu em Deus e foi transformado. João foi chamado de filho do trovão, era um ser de coração duro, mas creu em Deus e foi transformado. E muitos outros que creram em Deus e foram transformados. A tua esperança se encontra nas mãos de Cristo Jesus. Por isso eu quero orar por você,
pedindo que o Senhor conforte o teu coração, pedindo que o Senhor faça de você uma nova criatura e deixando que este Deus transforme e muda o nosso coração. Deus eterno que está nos céus, nós te louvamos, Senhor, porque acreditamos que a promessa que o Senhor um dia fez de ir aos céus, preparar um lugar para depois voltar e nos levar contigo aos céus, vai se cumprir brevemente. Então nos faça, Senhor eterno, ser fortes e corajosos na fé que temos, para que a nossa esperança continue a ser a esperança de Cristo Jesus. Aceita a nossa oração. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Agradecemos a tua presença por ter acompanhado este programa, esta meditação que é realizada pela União Nordeste de Angola. Esperamos que no próximo estudo, se Deus permitir, estejamos juntos para assim poder meditar na palavra do Senhor. Bênçãos até que Cristo volte. Por muito tempo eu saí, por muito tempo eu fugi, por muito tempo eu deixei a luz que brilhava em mim. Eu já não oro mais, eu já não prego mais, nem a Bíblia estudar. Eu perdi o prazer das coisas espirituais. Eu volto ao lar, Senhor, meu Deus, para te dizer que eu já não quero ser o mesmo, eu já não quero ser mais eu. A minha vida eu entrego em tuas mãos, Pai. Eu já não quero ser o mesmo, eu já não quero ser mais eu. Também te dou minha alma e meu coração, Pai. Eu já não quero ser o mesmo, já não quero ser mais eu. Perdoa-me e transforma-me, Deus. Perdoa-me e transforma-me. Por muito tempo eu saí, por muito tempo eu fugi, por muito tempo eu deixei a luz que brilhava em mim. Eu já não oro mais, eu já não prego mais, nem a Bíblia estudar. Eu perdi o prazer das coisas espirituais. Eu volto ao lar, Senhor, meu Deus, pra te dizer que eu já não quero ser o mesmo, eu já não quero ser mais eu. A minha vida eu entrego em tuas mãos, Pai. Eu já não quero ser o mesmo, já não quero ser mais eu. Perdoa-me e transforma-me, Deus. Perdoa-me e transforma-me. Perdoa-me e transforma-me, Deus. Perdoa-me e transforma-me.